Os Sex Beatles é uma das bandas seminais do rock brasileiro. Sex Beatles deixou uma marca na história e no tempo. Se fosse nos anos 80, seria uma das maiores bandas do Brasil, com certeza, ao lado de outras grandes bandas. Uma coisa da postura, assim, um som seco, o som deles era bem seco, não tinha enfeite, não tinha nada. Bem um rock básico, assim. A imagem do grupo, né? As pessoas eram interessantes. Mas os Sex Beatles, acho... Eu não sei se estava muito bêbado ou ouvi um show do Sex Beatles. Ou não vi. Presença agora deles, ó. Sex Beatles. No Sex Beatles que está lançando o segundo disco. Tô com a galera do Sex Beatles. Quem tá tocando pra gente é Sex Beatles. A gente ficou com o pessoal do Sex Beatles. São os Sex Beatles. Começou com a banda, eu tinha exatamente o conceito que eu queria. Uma banda misturando hard rock com glam rock. Sempre se partia de uma ideia conceito e não da ideia música. O Alvin, cara, é um marqueteiro nato. Uma vez eu ouvi alguém falando Sex Pistols e eu ouvi Sex Beatles. O cara chegou e inventou um mote. Duas revoluções em rock and roll em um, Sex Beatles. Você não passa impune um nome que tem Sex e Beatles no meio, produz algum resultado. Teria até uma possibilidade, se houvesse um problema de plágio em relação aos nomes, de virar Le Sex Beat. Sex Beatles. Quem são os Sex Beatles? Nós éramos os Sex Beatles. Na direção. Alguém que ousa se chamar de Sex Beatles é muito arrogante. Mas a pretensão era tão grande, tipo, que nem... Qual é desses caras? O que os caras querem com isso, né? Isso fazia parte... Vamos ser muito pretensiosos, sabe? Excessivamente. Tão pretensiosos que todo mundo vai ver que é de brincadeira. O objetivo da gente não era fazer uma carreira, nem nada. Eu estava mais preocupado com o que a gente ia fazer depois do ensaio do que o que ia fazer no ensaio. O que a gente vai fazer depois? Vamos tomar cerveja ali? Vamos para uma festa aqui e tal? Isso era, para mim, era o mais importante. A ideia do Sex Beatles era vamos fazer uma coisa de amigos. Alvin e Dado eram muito amigos também, então o Dado falou, eu vou tocar com vocês para dar uma força. E ele era o famoso guitarrista da Legião Urbana. Eu não quero estar numa banda com gente que eu vou ter que conhecer ou que vai ser desagradável, com músicos. Sabe? Às vezes você tinha uma ótima banda, excelentes músicos, mas os caras não formatavam aquilo que era uma jam de ensaio em uma música, né, pop com as partes bonitinhas, acertadinhas, e isso, o Sex Beatles vinha com isso. Existia uma simbiose musical, de certa forma, entre essas pessoas. Eu, Alvin, a Cris. O Dado era muito meu amigo, eu falei, é legal, e a Legião tinha parado de fazer turnê naquela época, ele, vamos tocar junto também, não sei o quê. Vamos achar alguém pra cantar, me lembrei da Cris. Com um bando de amigos felizes.
Minhas amigas bichas todas me apresentaram ao Alvin. Quando o Alvin montou o Sex Beatles, ele chamou todo mundo lá na casa dele. Falou, pô, agora vocês vão ouvir aqui. Aí pá, botou suíte pra gente ouvir. Pô, legal. Aí depois ele botou Slade. Gary Glitter. Suzy 4. Joan Jett. E a gente começou, ele aplicou a gente, falou, isso é glam. É daí que vem as twang guitar, dom bang, dom bang, dom bang, T-Rex. De você buscar a sonoridade do glam, T-Rex, aquelas coisas, hoje, naquele momento, enfim, não era tão simples e tão fácil, apesar de você até pensar que é simples, né? Tac, 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 tac. Quando o Dado estava na banda, a gente não podia aparecer de jeito nenhum, nem em foto, nem nessa sessão de fotos, nem o nome dele. A gente chegou a fazer um show com o Dado, né? Chegando a fazer um show com ele. A gente fez um show no Circo Voador, foi numa matinê de domingo, abrindo para Humberto F. Mas não era anunciado que era o Dado. Ninguém chegava lá, via lá o cara lá tocando tudo, né? Então a gente pensou assim, bom, então se o Dado não pode aparecer, vamos todos não aparecer. Então as pessoas tinham nomes fictícios. A gente se esconde atrás de um pseudônimo, porque nós somos muito famosos, a gente não quer que as pessoas reconheçam a gente. Vicente Valentino. Una vai. Arnaldo The Wild. Kit The Killer. O Dado teve algum problema, eu não me lembro exatamente se a Legião ia voltar ativa, ia gravar, ia fazer turnê, eu não sei exatamente o que. Ou o Dado não estava muito afim, eu estava achando muita bagunça. Então a gente pensou, bom, outro guitarrista seria bom. Da puta, piranha do caralho. O Marcelo me ligou um dia e falou assim, pô, tem um amigaço meu, Ivan. O Marcelo não me chamou para entrar numa banda que tocava Bon Jovi, Guns N' Roses ou The Cure, entendeu? Ele me chamou para tocar numa banda que quando eu cheguei lá eu percebi que era uma banda de trabalho autoral. Isso é uma coisa que eu sempre respeitei muito. Uma fase em que as pessoas, as artistas aqui, estavam gravando muito em língua inglesa. E aí que entra que os Sex Beatles tinham um repertório de rock e cantado em português. E com letras interessantes e formatos interessantes de música. Rock sujo, mais pra porrada, tal, mas ao mesmo tempo que fizesse dançar e com letras em português. Não tinha a questão da estranheza. Começava a tocar, as pessoas se sentiam à vontade, aquela referência estava lá. Não que fosse fácil, simples ou bobo demais que você vai enjoar, mas a comunicação era imediata. Quando surgem os Sex Beatles, quer dizer, eles têm uma informação de glam rock, tem uma coisa de atitude forte, ao mesmo tempo de canções muito fortes, melodias, é um veículo de um compositor que é, assim, talvez dos mais interessantes do rock dos anos 80, que está presente até hoje, que é o Alvin Ailey, né? Eu me lembro que a gente pensou, vamos fazer show, vamos mandar uns releases de imprensa. Aí a gente fez um release, isso a banda tinha feito um ensaio, ou talvez nenhum, não sei. E a gente mandou um release de imprensa falando assim, os Sex Beatles estão chegando. Eles gostam de, aí tinha as coisas mais estapafúrdias, eles não gostam de Barata, Cebola, Caetano Veloso. A banda tem essa coisa do humor, quer dizer, não é uma banda engraçadinha, mas ela tem uma coisa meio camp, né? Meio de uma visão crítica. E aquilo, claro, chegou na imprensa e as pessoas, isso, não sei o quê, e começou a sair nota em jornal. E eu acho que por causa disso a gente pensou, vamos fazer um show. E aí a gente foi fazer esse show do Helsingor, que a gente mandou convite pra todo mundo. O Helsingor é um restaurante. No Leblon, é isso? Um restaurante no Baixo Leblon. Sim, perto de Real História. Na época ainda tinha Real História. Eu me lembro de um show, um restaurantezinho no Leblon. Que Helsingor. Helsingor. Foi o primeiro show da banda. Primeiro show? E vocês não fizeram mais Helsingor depois? O restaurante acabou. E eu me lembro de ter a ideia de uma mala direta. Pegamos o nome de todos os nossos amigos, todo mundo que todo mundo conhecia, fizemos um panfletinho e mandamos pelo correio. Vamos para um lugar bem pequeno, não convencional, bem desconvencional, e vamos lotar aquele lugar.
E foi o que aconteceu. O Rio de Janeiro inteiro foi na parada. Tipo, parecia Baixo Gávea, sacou? E muita gente não viu o show. Então criou aquele clima. Quer dizer, show. 6 músicas. A gente tocou 6 músicas e um cover do Gary Glitter que a gente sempre tocava nos shows assim e tal. E gente saindo pelo ladrão. Com a Zezé Mota segurando com os pés assim o bumbo de bateria pra bateria não andar. E uma porção de gente, uma doideira do cacete. Eu não lembro do externo, eu lembro do barulho, de estar rolando as guitarras e tô cantando. Depois eu leio no jornal, tava fulano, tava ciclano, não dou atenção a isso. Estava afetada por mim mesma. Mas estava todo mundo lá. E o que poderia ser um desastre virou um efeméride. As pessoas estavam comentando, principalmente que não ouviram. Isso é um dado importante. O primeiro show do Sex Beatles, o som estava tão ruim, tinha tanta gente que ninguém ouvia nada. Ninguém viu nada, ninguém ouviu nada e criou-se aquele burburinho. Quem são esses caras? O que tanta gente está fazendo na porta? E aí começou um bafafá, e mandamos foto. Aí a Bis quis fazer uma matériazinha com a gente. Até então era uma grande farra, éramos uma turma de picaretas, fazendo rock, brincando, curtindo e perturbando. MTV quis fazer uma matéria com a gente para Banda Antes. Eu tava em casa sem fazer nada, falei, vou fazer uma banda. Os Beatles, do sexo. Os Sex Pistols e os Beatles, são 2 em uma. E o Dado virou para mim e falou assim, aí a Mai falou, vocês não querem fazer uma demo lá dentro? O meu papel ali era de abrir portas. Então, ok, vamos gravar, tem um espaço aí no estúdio tal, fulano emprestou. A gente gravou uma demo na Odeon com uma sobra de horário do Legião. Cronologicamente não adianta, eu não lembro. Tinha até uma placa lá, foi inaugurado pelo Príncipe Charles. Eu não lembro, Grego, não lembro, tô falando sério. Você pergunta, eu digo, não lembro. Estúdio lindo, maravilhoso, de madeira e tal. Não lembro onde foi demo, onde já era definitivo. Aí eu falei, bom, gravadora, dinheiro, vamos fazer, né? Esfacelada mesmo, minha super memória. Memória rock and roll. Aí o Dado já tinha saído, já tinha virado uma espécie de produtor, não oficialmente, mas um produtor da banda, mais por ser amigo do Alvin e por ter participado do começo da banda do que por qualquer outra coisa. Vamos gravar, vamos ver como é que isso funciona dentro do estúdio. Para as pessoas se relacionarem com o estúdio, perceberem o que é um estúdio e como trabalhar no estúdio. Entramos, gravamos essa demo, que era Psicomotores, que posteriormente virou um clipe. Mandamos pra MTV, se eu não me engano, passou 1 ou 2 vezes. E aí mais pessoas começam a conhecer, mesmo que seja pouquinho, mais gente começa a ouvir televisão. MTV na época era uma novidade no Brasil. Esse clipe foi produzido pelo Luiz Fernando Borges, dirigido pelo Luiz Fernando Borges e gravado pelo Luiz Fernando Borges, com uma câmerazinha Super VHS. Referências, né? Que de repente você vê uma locação e se lembra de uma cena que você pode citar, né? O segundo passo foi que fazer repertório, porque a gente tinha um repertório limitado, então a gente ia comentar o repertório. A gente ensaiava muito, a gente ensaiava religiosamente 2 vezes por semana, 2, 3 horas de ensaio. Eu me lembro que até a gente gravou I Didn't Know I Love You Till I Saw You Rock and Roll do Gary Glitter e a gente chamou um monte de amigos pra fazer o vocal do Hey, hey, hey. Muitos amigos, tinha que ser um coro hey, hey, hey. E eu me lembro da Marina, por exemplo, que era uma mega estrela, né? Parecendo que eu não tô entendendo nada. Falei, não, vou fazer um hey, hey, hey. Ela fez um hey, 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 sabe, com toda a vontade do mundo. O Alvin tocando guitarra, aquela figura do Alvin, assim, olhar pra frente, dava um sorriso, com um arco assim na cabeça. Não sei se o Renato tava, um monte de gente. Todo mundo fazendo todo hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Mas enfim, gravamos essa demo, ficou super direitinha. A EMI não contratou, porque rock não era uma boa época pra rock. Os shows da gente sempre tinha muitos músicos famosos, fãs mesmo, que gostavam. Sempre tinha Marina, sempre tinha o pessoal do Kid de Abelha, sempre tinha o Renato Russo. Mas eu conheci o trabalho dos Sex Beatles, da banda, porque havia no Rio, uma época atrás,
um bar chamado Torre de Babel. Aí a gente fez um show na Torre de Babel, esse show foi clássico, a gente fez uma temporada, foram 3 dias na Torre de Babel. E o primeiro dia, o Pedro Sol, jornalista do JB, foi assistir o show, fazer uma crítica. Eu acho que eu fui meio pé quente para várias bandas, e na verdade não é só pé quente, é porque realmente tinha uma relevância você sair numa matéria no jornal. O Skank aconteceu isso, acho que Raimundos e Chico Science, minhas reportagens e entrevistas foram decisivas também. E foi maravilhoso esse show, e estava cheio de gente. Muitos artistas também. No último dia do show saiu a crítica no Jornal de Manhã. E o cara falando muito bem, falando que nós éramos as melhores coisas do rock brasileiro. Uma puta matéria falando que a gente era o futuro do rock e que os Sex Beatles eram a salvação do rock brasileiro. O show, os 2 dias, o dia que ele foi super legal, o dia seguinte foi super legal, e esse dia, eu me lembro quando eu cheguei no lugar, o lugar estava super lotado, os outros dias estavam cheios, mas não estavam super lotados, de gente que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu até brinquei com vocês, eu digo, olha, tá cheio de mais uns, porque a lista na porta, fulano mais um. E nesse dia a gente não conhecia praticamente ninguém da plateia, sabe? Era uma plateia completamente desconhecida. Eu me lembro do show, foi uma bosta. Deve ter sido saíram muita gente dizendo no show, isso é que é a melhor coisa do rock brasileiro, né? O cenário era esse. Rock extinto praticamente, você não tinha nenhum veículo, as gravadoras só estavam interessadas em axé. Ela botou dinheiro lá no disco, vamos dizer, da Ivete Sangalo. Gastou, sei lá, R$500 mil naquele negócio lá. Aquele disco maravilhoso lá. E aí, o departamento de vendas da Universal fica em cima do vendedor. Vende disco da Ivete, vende disco da Ivete. Porra, mas eu consegui vender aqui 5 mil do Sex Beast. Foda-se, meu irmão, vende o disco da Ivete, que esse, se tu não vender, vai me dar prejuízo. Você era obrigado a negociar com os diretores artísticos que não tinham a menor ideia do que era rock. O consumo de eletrodomésticos se popularizou. Então, todo mundo tinha um CD em casa. E, nesse sentido, o consumo de CDs também se popularizou. Daí, o negócio do sertanejo, que com todo respeito, sem nenhum demérito que eu vou falar, mas eram pessoas de uma classe social diferente das que consumiam rock, que eram universitários, pessoas mais, sei lá. E essas pessoas começaram a consumir mais discos e as gravadoras começaram a investir nesse segmento de música, basicamente, né? E o imediatismo da indústria, quer dizer, não deu chance a uma renovação do rock. Tinha um movimento de selos no Brasil que eu achava que podia dar em alguma coisa. Pensei, de repente é melhor assim uma gravadora grande não pegar. Mas aí para você ver, aí eu já estava começando a pensar em gravadora, sabe? A partir do momento que tem interesse de uma gravadora, você começa a pensar em carreira. Que não devia ter pensado, ou sim, whatever, não sei. Fazer rock nessa época no Brasil era guerrilha. Porque quem gravou nos 80, quem não gravou ficou perdido nesse vácuo aí, que foi essa passagem de década. No começo da década, né? Acho que tinha uma terra arrasada em termos de cultura, muitas bandas cantando em inglês, meio que num beco sem saída, com o sonho de sair do Brasil e de ir para outros, né, mercados e tal. E as gravadoras em crise, o mercado fonográfico em total crise e as rádios também meio fechadas, então foi uma época meio que negra para toda a cultura, a época do Plano Collor, né? Uhum. E na música isso também se refletia de certa forma. Aí o Dado falou que ia montar uma gravadora, um selo, com a distribuição da EMI, e perguntou se a gente não queria fazer. Eu falei... Eu já tinha dado o começo, dado o primeiro impulso na gravadora, na Rocket, e obviamente a gente fica atrás de novos formatos e novos artistas para você, enfim, desenvolver o que você está proposto a fazer quando você tem uma gravadora. Esse disco saiu daí, a gravadora Rocket, e a distribuição foi pela EMI Odeon. A gente já entrou no estúdio e eu já tinha a sequência das músicas, já sabia as músicas que iam ser gravadas. Eu era informada. O Alvin, além de compor, ele administrava a banda. Então, recebia a informação. Vamos gravar um disco. Vamos gravar um disco. Eu não me lembro da banda ter achado nada, não. Acho que eles tinham medo de mim.
Eu fazia, vai ser assim, todo mundo... Pô, no México ele é maluco, né? Pode ficar agressivo. Estava eu lá gravando um disco com Sex Beatles. O repertório já basicamente pronto. Entramos no estúdio e fizemos. A gravação, assim, foi um happening. Foi uma festa, né? Recebemos os amigos no estúdio, as pessoas frequentavam. Não precisava ficar ali todo mundo, mas a gente acompanhava tudo, a gente fez tudo com muito gosto e carinho. A gente tinha o prazer da convivência. A gente estava com muita vontade de fazer a coisa, muita vontade de registrar aquele repertório. Eu acho que a gente fez um disco muito legal, mesmo sendo um pouquinho tosco devido às condições. A sala não tinha muita acústica, o equipamento não era lá essas coisas, mas a gente estava com tanta vontade, o repertório estava tão ensaiado, a gente se amava tanto, que, porra, o disco saiu perfeito. Eu adorei gravar o primeiro disco, muito mais do que o segundo, porque foi um disco relaxado. Eu me lembro que os jornalistas que foram entrevistar a gente no estúdio acabaram participando da gravação. Tá de bobeira aí, irmão? Toca um chocalho aqui, tá de bobeira, toca um pandeiro. Então foi esse clima de festa. Tinha o Renato Russo. Eu tava um dia na casa dele e ele falou assim, se você precisar de alguma coisa que eu faça nesse disco, me chame. Ele se ofereceu. Eu falei, claro, vou precisar um backing vocal. Aí... Aí eu escolhi Mais Companhias pra ele gravar, porque o Dado tocava guitarra no Mais Companhias e eu achei que assim, seria meio uma amálgama de amigos, assim, ia ser a Legião e os Sex Beatles juntos e Mais Companhias. 9 entre 10 maus elementos preferem as Mais Companhias. 9 entre 10 maus elementos preferem as más companhias. Acho que Mais Companhias, cara, eu fiz a bateria de primeira. Sim, 1, 2, 3 e pá! Foi a primeira vez assim que eu vi o Renato Russo. Eu falei, puta que pariu, o Renato Russo tá gravando com a gente, cara. O Legião, uma banda que eu ouvia lá em 85 e tal, em 84, o cara tá gravando com a gente aqui. Ele foi lá pra dentro do aquário, me lembro que ele tava com a camisa toda colorida, botou o headphone dele, botou o microfone, o cara falou, quer passar? Ele, não, grava. E... Quando ele começou a soltar a voz, cara, os VUs estouravam, assim, sabe? E ficou sensacional, porque ele não fez um backing vocal, ele fez um contracanto na música. Naquele refrão da música tá o Dado tocando guitarra, todos os Sex Beatles, o Dado tocando guitarra e Renato Russo. Então tem duas bandas naquele refrão. Me lembro também da Paula, a Paulinha do Kid de Abelha, que gravou um back vocal em Valentino com a Cris e com uma outra amiga nossa, com a Júlia. Que eu tiro a roupa em qualquer lugar. Que eu tiro a roupa em qualquer lugar. Que eu tiro a roupa em qualquer lugar. Tudo era gostoso, uma brincadeira. Se você é independente, você não pode, mas a responsabilidade é toda sua. Você escolheu o produtor, você é independente. É até uma redundância você insistir nisso, você passa a ser responsável por tudo. Eu não me metia muito na produção, assim, eu deixei meio o Dado fazer a coisa toda, eu acho que ninguém se meteu demais, assim, na coisa. O clima do estúdio se reflete na gravação, eu percebo isso até hoje, quando eu ouço, né, o Automobília. E a concepção gráfica, a capa, foi do Alvin, ele teve uma ideia junto com o Luiz Fernando Borges, de novo. Tá aqui, cara. Isso é raríssimo agora, né? Ah, é? É. Cara, onde está? Outro dia eu fui procurar, falei, me roubaram o Automobília. Era tudo meio Luiz Fernando, casa do Luiz Fernando. As fotos foram feitas no sofá dele. A gente se amontoava lá num sofá e fazia clipes, tudo feito em casa. É realmente uma família Corleone. Tudo era levado, eu acho, num sentido de entretenimento da gente, diversão, porque eu acho que criar é divertido e entretém a mente. Eu escolhi o single, olha só. Nenhum artista escolhe o single do próprio disco. Eu acho que hoje em dia devia ter sido você e seu namorado também, tipo, vamos chutar o pau da barraca. E, puxa, é muito prazeroso você ter a mão sobre o teu trabalho, né? Você poder fazer a capa, o encarte, escolher as fotos. Eu escolhi as fotos do encarte. Então isso foi, assim, tudo que a gente queria. Eu tava na casa do Dado, ele me ligou e falou, chegou aqui a caixa dos primeiros CDs. E LP, tem um LP. Aí nessa época saía CD e LP. Era uma transição.
Eu tenho até hoje um LP aí. Aí eu peguei, nossa, meu primeiro álbum. Pô, é inesquecível, assim, quando você grava seu primeiro CD. É uma coisa... Hoje é muito fácil você gravar um CD. Qualquer home studio você grava. Mas naquela época não, né? Você tinha que ter uma estrutura para poder parir um CD. Pensando em primeiro álbum e nas condições que a gente tinha ali, foi super ok. Você ouve Automobília e você ouve o primeiro acorde. Primeiro acorde não te digo, mas o primeiro compasso, você já percebe do que se trata, que é algo inédito no Brasil. Do ano, saiu a lista dos 10 melhores discos do ano, o Automobília estava em 3 ou 4 listas de 10 melhores discos do ano, o que me surpreendeu muito. Porque era um disco independente, assim, a EMI estava distribuindo, mas só distribuindo, era de um selo pequeno. E estava lá ao lado de Caetanos e Chicos e Maria Bethânia, não sei o que, estava lá o Automobília como um dos melhores do ano. Que é um feito, né, para uma banda independente que não queria nada da vida, não queria porra nenhuma com nada, né. E assim foi. O disco vendeu todo. Foi uma tiragem pequena, não sei se 5 mil, 10 mil discos, e acabou. A gente achava que a gente tinha aquela esperança, que vai se dar bem, que vai estourar, que vai não sei o quê. Mas na realidade a gente não se enganava. A gente sabia que a gente estava num cenário independente. Agora a coisa ficou um pouco mais séria. Mas naquela época, você com 20 e poucos anos, você tá pra jogo, né, bicho? O que vier tá certo. Então, essa ficha ainda não tinha caído. Pelo menos pra mim. Eu continuava me divertindo. Tá, putz, teve um show em São Paulo maravilhoso, cara. Uma roubada. A gente foi tocar na Rua Augusta, lá numa galeria, num buraquinho e tal. Bom, chegamos num lugar, tinha uma banda anos 60 abrindo pra gente, né? Só que a aparelhagem dos caras também era dos anos 60. Era tudo velho pra caralho. Que lugar esquisito é São Paulo, né? Muito doido aquele lugar. Muito bom. Não tinha tido divulgação. Então, o que ia acontecer? Bom, na hora do show tinha 3 ou 4 gatos pingados. E aí tinha uns malucos que chegavam, subiam, ficavam na frente do álbum e ficavam assim. Aí, tipo, davam uma flor, sabe? Estranho, entendeu? Pô, esse show foi o caos, bicho. Nossa, foi horrível. Acho que quebraram a guitarra do Ivan. Acho que alguém subiu no palco e quebrou a guitarra do cara. O cara invadiu o palco e derrubou minha guitarra. Pô, cara, minha guitarra, que eu gosto mais do que minha mãe, vendo ela cair assim, e nunca tinha dado um tombo na minha guitarra na vida. E eu, caramba, meu irmão, que isso, cara? Aí o cara chegou pro Alvin, pegou nos braços do Alvin. Toca uma do Pink Floyd pra mim. What? E não tinha segurança pra tirar o cara. O cara, obviamente, era um maluco. Imagina você me esfaqueia. Ele não era nem famoso ainda. Esquisitíssimo, vazio, um negócio muito doido. Roubadão. A partir do momento que começa a sair disco, essas coisas, todas as pessoas ficam muito críticas. Sabe? Passou de ser uma coisa, uma brincadeira de amigos, fazendo uma banda de rock, para ser uma coisa competitiva no mercado. A gente tá juntos há uns 3 anos. A banda é uma banda de rock, mas a gente especifica um pouco, antes que rotulem, a gente fala que é glam rock. Você tá dizendo coisas, você tá contando histórias para as pessoas. A gente conta um monte de historinha, que tem histórias de perversão, sexo, obsessão, sabe? Tem umas 3 músicas no disco que são coisas dos nossos amigos, assim, a vida deles. Com os nossos amigos, e aquilo é tão interessante que vale a pena você contar. Essa história de Nua com o Alamão aconteceu mesmo. Tem um outro chamado Valentino, que o refrão diz: eu tiro a roupa em qualquer lugar. Eu tiro a roupa em qualquer lugar. Trata-se de uma pessoa que tirava a roupa em qualquer lugar quando bebia. Então a gente está contando histórias sobre os nossos amigos também. Quando a gente começou, tinha gente que pensava que a gente fazia versão pornográfica das músicas dos Beatles. É uma má ideia. O que não é uma má ideia. Não é uma má ideia, vamos fazer uma. Afinal, o disco ia ser distribuído pela EMI, todas as revistas, jornais estavam fazendo crítica. Então as pessoas começam a ficar críticas. Parou de ser uma brincadeira. Quando a crítica começa a aparecer, começam as cobranças. E aí assim a gente falou, bem,
Agora a gente tem que corresponder ao que a crítica está elogiando, ou seja, os shows têm que ser profissionais, a gente tem que se comportar de uma maneira mais profissional. A atmosfera dos shows eram superiores aos discos, muitos discos jamais captaram esse descompromisso. Então era empolgante. Você tinha pessoas dançando em cima das mesas, as pessoas iam ficando possuídas, entendeu? O que era uma brincadeira, o que era para ser muito legal, o que era para ser pura diversão, virou trabalho. Sabe? Tem um disco, agora você tem que vender. Aí a crítica começa a falar, a crítica não vai, pro crítico não está interessado se nós somos muito amigos, se o baterista foi tocar bateria porque para entrar na banda, ou se o baixista quer estar tocando porque ele não tem o que fazer de noite, ou porque simplesmente ele quer estar junto. Ali virou uma coisa profissional. Então, assim, a partir do Automobilia, eu resolvi comprar uma bateria. Eu falei, porra, bicho, baterista sem bateria não dá, né? Então, comecei a estudar um pouco mais, comecei a ter aula, e aí começou, eu comecei a me tocar que a coisa era um pouco mais séria do que anteriormente. Virou negócios. Aí a gente tinha que tomar cuidado, porque aí de repente tinha shows de fora, shows não sei onde, não sei o que, você tinha que chegar, você tinha que tocar bem, você estava tocando para um público que não te conhecia. Nossa, só quero dizer para vocês, um grupo sensacional, um grupo carioca sensacional que não é os Sex Pistols. Não é os Beatles, são os Sex Beatles. Manda bala, pessoal, manda bala. Nem é tão difícil quanto parece. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso ter. Quem eu levaria pra uma ilha deserta? Quem eu deixaria atrás de uma porta aberta? Do Telezona. Não mente só. Não mente só. Sex Pistols do Telezona. Foi lindo, mas começou a virar outra coisa. Começou a aparecer os primeiros cracks também de brigas na banda, tipo, até por causa de, por que o repertório tem que ser todo seu? Sabe? O Acris falando, eu quero compor também, por que você escolheu todas as coisas assim? Mas eu também estava à frente daquilo, porque eu estava não só à frente daquilo desde o começo, porque alguém tinha que fazer aquilo e eu fazia aquilo desde o começo. Aí cresceu o olho, assim, acho que a gente achou que a coisa fosse ter longevidade mesmo, assim. A gente tinha assinado um contrato com a Rocket para 3 discos. Eu mesma tinha a impressão de que a gente tinha subido um degrauzão quando partiu para o segundo disco. Vamos ao segundo disco? Quando a gente começa a preparar o repertório para o segundo, para o Mondo Passionario, a gente saiu pra cacete. E eu comecei a estudar mais bateria. O Vicente começou a se dedicar mais ao baixo dele, né? A Cris começou a fazer aula de canto também. Então assim, isso que a gente faz em show, a gente tem que transpor isso para estúdio. A gente tem que ser uma banda que não só toca bem ao vivo, a gente precisa tocar bem em estúdio. Porque tudo que você faz em estúdio é amplificado por 1000. Então, se você dá uma nota fora, se você erra alguma coisa, isso vai aparecer, isso vai imprimir na gravação. Foram exaustivos os ensaios, porque todo mundo falava assim, era uma coisa meio recorrente com os Sex Beatles. Todo mundo falava assim, as músicas são ótimas, a banda toca mal. Então a cobrança do Alvin, principalmente, foi, olha, agora a gente precisa executar isso de uma maneira legal. Se você fosse ver pelo lado de tocar formalmente, tocava mal. Porque eu acho que ele sofria muita pressão das pessoas que falavam, pô, mas essa banda toca suja, essa banda não sei o quê, você é um compositor classe A, artistas importantes gravam suas músicas, você está fazendo o que com esses caras aí? Você está perdendo seu tempo? Aqui todo mundo fala que gosta de Stooges, Velvet Underground, New York Dolls, que são bandas que tocam mal,
Mas na hora que você vê uma banda com músicas legais tocando daquela forma, você fala, toca mal. E na verdade o Alvin gastava dinheiro com os Sex Pistols, porque ele gostava. Dado também ficava falando que era uma merda, que ao vivo o tempo flutuava, que não sei o que, e a gente resolveu se empenhar de tocar bem no disco seguinte. Teve uma hora que eu falei pro Dado, pô, já gastei, sei lá, acho que já gastei acho que 50 mil reais com esses caras, não sei o que e tal. Eu falei assim, quer gastar 50 mil, gasta mais 20, cara. Justamente quando você cai num segundo disco, você procura, enfim, dar um passo à frente, seguir adiante, você perceber o que você fez, o que não deu certo no primeiro e tentar resolver. A grande paranoia do segundo disco é vamos tocar o melhor possível, no tempo. Aí eu me lembro que a gente começou a ensaiar com clique. Eu acho que essas coisas todas acabam começando a tirar a graça da história. A gente repetiu exaustivamente os arranjos. Fechamos o arranjo de uma música, vamos repeti-la exaustivamente. Marcelo, clique, papa, Ivan, arranjo, toca a coisa na hora certa. Cris, esquece a afinação, pensa mais em atitude. Eu, sabe, troca a porra da corda da guitarra. Vicente, tudo bem. Tudo bem. Eu era a cola, que era o conciliador, o que não tentava juntar as coisas, que não estava preocupado em estar na frente e tal. Eu fico confortável com esse papel. Virou uma certa paranoia, cara. Começou a virar profissão mesmo. Aí começou a perder um pouco da graça. A gente tinha um contrato de 3 CDs com a gravadora. E dessa vez a Rocket seria Virgin. E não seria só distribuído, teria uma verba promocional para lançamento e tudo. Eles pagaram a gravação do segundo disco todo, a Virgin. Pagaram clipe, pagaram promoção, divulgação, lançaram um single, viagens, tudo. Eles começaram a pagar. A coisa realmente ficou mais séria. Aí aquela tua pergunta que você me fez, a ficha caiu aí. Marcelo, você tem que tocar bem. Pode ser bem pior. Quando eu sou péssima, eu sou muito melhor. Eu sou muito melhor. Estão botando dinheiro, agora a gente vai ter que trabalhar, né? Chegamos no estúdio, tava lá o Dado. E, olha, esse aqui é o Savala, ele é técnico dos Paralamas, ele vai fazer a engenharia de som de vocês. A gente falou, ótimo, o cara vai tirar um puta som da gente. O que porra é essa, você pode ter certeza que eu falei. Não no sentido de que seja ruim ou que seja bom, no sentido de você querer saber o que é isso aí, né? O produtor seria o Dado e de repente o Dado diz, não, o Savala que também é produtor. Eu fui chamado pelo Dado, da Legião Urbana. E eu tinha mixado, eu acho que foi antes disso. Não força também não, porque os neurônios já não aguentam mais. Mas então acho que eu tinha feito isso para Rockets, pro Dado, mixado só. O disco já estava pronto, eu mixei. Second Come. Obrigado aí. O disco era brabo. O negócio de falar que eles são sujos, mais sujo que eles era meio difícil. Eu acho que por isso o Dado me chamou para fazer o Sex Beatles. Mas eu já cheguei com uma coisa determinada. A gente não teve uma pré-produção, eu não conhecia as pessoas, não conhecia o primeiro disco. Não tinha recebido, não ganhei, porque não lembro por quê. Era um orçamento diminuto, né? Porque era uma gravadora pequenininha, era um selo do Dado. Então era um orçamento desse tamanho. E estúdio, bicho, quando você é taxímetro rodando, não tem, sabe? Você não pode perder tempo com isso. Num primeiro momento eu achei legal, assim, vamos melhorar o som, né? Tudo bem, toda ajuda é boa, né? A gente foi gravar no estúdio do Tom Capone. O estúdio era 1000 vezes mais equipado do que o outro, com tudo legal, novinho. Aí, cara, eu me lembro que assim, a primeira semana foi um inferno. A primeira e a segunda talvez tenha sido um inferno. Porque o Savala queria um padrão Paralamas. O cara microfonou o chão do estúdio, a ambiência, o caramba, 4 e tal. Assim. Ele pensou que eu, sei lá, cara, que eu devia tocar que nem o Barone. Tudo bem, a gente era um bando de cara que não sabe tocar comparado com qualquer coisa que ele fosse. Se ele quisesse comparar a gente com Paralamas, mas era outra história, outro act. Cada um é um, entendeu? Engraçado, teve algum momento no estúdio que eu achei que o Savala que o Savala estava ali a pedido do Dado e que ele não gostava do som da gente. Savala é um Sex Beatles, é um maluco, beleza, sério. Competentíssimo, e de repente dá de cara com uma banda que o ritmo atravessa, ninguém não tá cagando pro timbre de guitarra, não sei o que, ficou um clima horrível e brigava-se muito. O Dado brigava muito com o Alvin,
Porque o Alvin querendo defender a gente, não, mas a banda é assim mesmo, o Dado, não, mas o som tem que ficar bom. A preocupação do Dado toda foi no som, a banda tem que fazer um bom som. O ideal no imaginário do que seria, como a banda deveria soar, estava sempre num constante conflito com o que eu pensava, com o que o Alvin pensava também. Um segundo disco de qualquer artista é muito importante. É o segundo disco que vai te dar o gás. Primeiro você até, né, foi bacana, tem uma boa crítica, vendeu bem, não vendeu bem, você tá ainda na pilha. Agora o segundo determina tudo. Como é que o Dado me chama um cara pra coproduzir o CD com ele, que ele não conhece o som da banda? O cara não foi a um ensaio e não ouviu uma demo. Improviso não, porque eles tinham as músicas prontas. Eu fui mexendo no que podia melhorar em termos de arranjo. Vamos fazer isso aqui assim. Me pareceu com uma pessoa desinteressada e que ficava jogando um contra o outro. Teve uma música que o Marcelo não colocou a bateria porque ele achou que não estava boa a execução do Marcelo. Nós ensaiamos 1 ano e meio para isso. Então, impossível não tá boa. Como eu falei, mexi no arranjo, tirei bateria de uma música. O cara não tá conseguindo tocar, vai ficar sem bateria. E ficou. Originalmente ela tinha bateria e eu botei percussão. Bom, quando terminou de gravar a bateria, eu olhei pra cara do Savala e ele falou assim, num tom brincadeira meio sério, agora some na minha frente que eu não quero ver mais você aqui. Cara, eu tinha 24 anos. Eu botei o galho dentro e ele percebeu. Aí ele atravessou a técnica e veio falar, pô, brincadeira, desculpa, eu tô brincando com você, né, tal. Eu fiquei angustiado, bicho. Fiquei puto. Quando terminou a minha gravação, não voltei mais no estúdio. Eu fiquei 1 semana em casa em depressão profunda. Quando eu volto pro estúdio para gravar a entrevista pra MTV, o Ivan me falou que tinham botado uma bateria, tinham chamado um cara para tocar bateria e tinham tirado minha bateria de uma música. Pô, cara... Isso é o fim, né? Não, eu não lembro de ter feito chamar outro baterista pra tocar. Teve isso? E quem é esse baterista? Não sei. E não tem nome do cara? Não tem nome no crédito do cara e eu não sei se foi o Dado ou você que chamaram, mas realmente foi tocado por outro baterista. Surprise. Eu não me lembro disso. Pode ser que a música ele não gostasse, mas ele acabou botando um outro baterista sem falar pro Marcelo. Coisas que, na hora de uma gravação, dentro de um estúdio, isso desanda. Talvez seja uma das únicas coisas que eu arrependo na minha vida de não ter feito, foi ser naquele dia ali, ter botado o pau na mesa e falado, meu irmão, vai tomar no seu cu, sai daqui, e esse trabalho é nosso e você não tem nada a ver com isso. E ter demitido o Savala ali. Meu irmão, você está demitido, acabou. E isso acabou minando, né, a nossa relação pessoal. Lógico que a gente não chegou a brigar, porque a gente nunca brigou. O que aconteceu é que um produtor, em vez de pegar e destacar as qualidades, ele destacava os defeitos. Pô, pra que isso? Aí ele ainda pegava, olha, bom é isso aqui, aí tocava assim, acabei de gravar Pato Fu, tenho raiva de Pato Fu até hoje, porque não tem nada a ver com isso. Olha que maravilha, tudo sequenciado, tudo programado, tudo trigado. Foda-se, entendeu? Cada um é um. E criou uma desarmonia entre nós mesmos da banda, nós permitimos isso acontecer. Nós fomos vulneráveis a isso. Eu acho que eles estavam bastante dispersos. Não sei se é porque eles não gostavam de mim, ou não gostavam do meu trabalho, isso era uma atitude revolta deles, ou então se estava com problema interno mesmo, porque eu não sentia a união na banda. Basicamente, o que a banda precisava era de ensaio e de cada um pensar no que é aquele som. De repente você pensava uma coisa, o outro de outra e por aí vai. O Alvin fez uma música chamada Mondo Passionale, que é uma música linda, maravilhosa. E ele me deu, assim, olha, isso aqui é pra você. E entrar um solo de guitarra de 2 minutos e tanto. E eu me vi gravando sozinho no estúdio com o coprodutor, que na época era um engenheiro de som. Pô, ele gravou, cara, com o dedo em cima do stop. É como se eu estivesse fazendo uma audição. Quando ele achava que não estava bom, ele apertava o stop. Foi um momento que assim, meio que mudou minha vida. Eu deixei de ter uma postura de homem nessa hora, eu fui até um covarde. Porque eu queria, nessa hora, ter tido o expediente, a postura de um homem, de chegar na hora, na cara dele e falar, não, meu irmão, só vai estopar aí quando eu quiser. Ou quando eu errar, e não quando você quiser.
e eu, intimidado, não fiz isso. Esse momento mudou minha vida, por sinal. Agradeço a Deus e a ele ter feito isso. Teve arranjos que foram mudados durante a gravação. Assim, depois de feita a pré-produção, no estúdio a gente fala, não, vamos mudar esse arranjo aqui. Não sei se é legal fazer isso. O erro foi tentar mudar a banda. Eu acho que isso talvez, se a gente tivesse brigado mais, mas assim, quem somos nós também para brigar com gente que faz disco que vende 1 milhão de cópias? Na hora você fica meio humilde, mas depois que você vê pronto, você fala, puta, podia ter sido melhor, né? Eu não tentei mudar a banda Sex Beatles, não tinha essa intenção minha, mudar ninguém. Eu tentei fazer com que eles fossem um pouquinho mais profissionais. Deixei o barco correr, entendeu? Por uma questão também de amizade, etc. Entendeu? De você não poder chegar, talvez não querer chegar, não ser da minha índole, de querer chegar às vias de fato. E mandar todo mundo tomar no cu, entendeu? E tentar simplesmente com o que você tem na mão, tentar fazer um disco. Se a gente tirasse o Savala, ia ter menos pressão, talvez, em cima da banda? Menos pentelhação, não sei o que lá, talvez. Mas chegasse ao ponto de se conseguir o que eu tinha na cabeça, acho que não. A banda não sabia lidar com pressão. Acho que quando a gente era cobrado e pressionado, a coisa não rendia. Foi tudo sendo montado de acordo com a necessidade da gravação. Então, foi tudo assim muito corrido. O tempo que a gente tinha era muito pequeno. E eu acho que o resultado final, pelo que a gente conseguiu fazer, eu acho que ficou fantástico, além do esperado. Eu não sei para eles. Porque, como eu falei para você, eu não conhecia a banda antes. Então eu não sei, de repente eles devem ter achado que ficou uma merda. Eu não lembro de porra nenhuma do segundo disco. O que eu lembro é que aí começou... O que eu lembro foi o final, é que o disco ficou uma merda. Não é que seja um disco ruim, assim, eu gosto muito do material, eu gosto dos timbres, eu acho que foi melhor captado o disco, mas não é Sex Beatles. O Mundo Apaixonado foi o começo do fim. Eu acho que ali a coisa começou a desandar. Ficou ruim, eu não sei por que ficou ruim. Os meninos acusam o Savala, eu não acuso ninguém, eu acho que teve uma negligência, um amadorismo mesmo, de todos. Nós da banda, do Dado, do Savala, que seja assim, a gente não prestou atenção em detalhes que são técnicos. E como foi assim, meio um jogado pro outro, né? Porque não foi uma coisa assim, vamos fazer um disco juntos e não sei o quê. E eu tentei, dessa união da gente, fazer um disco melhor possível do que eu tinha de material ali. Hoje eu faria o seguinte, vamos ensaiar. Vamos fazer uma pré-produção, mas assim, uma pré-produção. Música a música, eu quero ver essa batida com esse contrabaixo aqui swingando. Não vai gravar. As críticas foram todas do médio para ruim, mas todas falavam bem de mim. O que é uma coisa horrível para os outros, assim, tipo, vocês são todos uma merda e ele é ótimo, sabe? Vai fazer outra coisa, meu filho, vai fazer MPB, música com a Maria Bethânia. Boa, quando eu entrei para trabalhar com vocês, beleza, acho que outras pessoas me chamaram para trabalhar, que não vem ao caso de dizer aqui, eu falei, não, obrigado. Ali eu vislumbrei a possibilidade de fazer o negócio, ser sócio de vocês numa empreitada vitoriosa, né? Bom, com o disco pronto, né, indo para as lojas, a gente teve que partir para a divulgação. Eu me lembro que a gente a gravadora deu bastante apoio. A gente foi fazer show em São Paulo. Tentei na gravadora, a gente fazia muita televisão. Esse disco novo chama-se Sex Beatles 2 e tem o subtítulo de Mondo Passionale. Eu adoro suas mentiras, são tão boas que eu prefiro acreditar. A gente teve mais tempo, talvez a gente conseguiu trabalhar mais as ideias, conceitualmente, assim, faixa por faixa. E é um disco de rock pesado, fala essencialmente do mundo das paixões, não a paixão bobona, assim, de homem por mulher. Paixões em geral, paixão é aquela coisa intensa, é um disco sobre intensidade. Vamos supor, o eclético pra MPB, o esquizofrênico pro rock, entendeu? É um disco esquizô, assim, como paixão, né? Paixão esquizô. Tinha medo de perguntar. Estamos
de volta com o nosso Luau MTV. Quem tá fazendo a nossa festa hoje, a nossa trilha sonora, o pessoal do Sex Beatles. E eu quero mais aqui agora que vocês façam a festa mesmo. Toca uma música inteirinha pra gente. O que vocês vão tocar? Viva Miami! Viva Miami! Viva Miami! Viva! Vamos lá! Vamos lá? 1, 2, 3 e... Dizem que acabou com 2 ou 3, talvez seja a sua vez de pagar pecados pela raça humana. A gente que tinha ido para São Paulo antes de no nosso próprio carro ou de ônibus, tudo, a gente agora estava indo de avião, ficando no Crown Plaza. Aí a gente foi pra São Paulo fazer divulgação, eu falei, vou gastar dinheiro na gravadora. E agora vamos pra estreia, né? Freiras lésbicas assassinas do inferno. Eles vieram do underground, mas depois de seu rápido sucesso e uma turnê pelo Japão, Estados Unidos e Europa, eles estão de volta. Com vocês, Sex Beatles. Mas aquele papo assim de trabalhar o disco, acabar de lançar e tal, trabalhar, divulgar, blá, ou vocês não... Fazendo a festa com a gente, os Sex Beatles. Tem 5 anos de estrada, 2 álbuns lançados e vem da praia. Sex Beatles está lançando o segundo disco aqui no Rio de Janeiro, chamado Mondo Passionale. Voltando aqui com o nosso Rádio Vitrola, diretamente do nosso QG no Morro da Urca, com a galera do Sex Beatles. Vamos lá? Vamos! Acabei de descobrir uma curva na sua linha reta. Acabei de... A gente tava muito azeitado, entendeu? Qualquer coisa que a gente fosse tocar, a gente não precisava ficar burilando, criar aquele estilo, aquele negócio todo. Já saía, a gente já estava super... Por exemplo, a gente foi gravar a pedidos de um programa de TV, o Hino do Fluminense, que era um programa onde vários artistas iam interpretar, e todo mundo no Sex Beatles é fluminense. A gente foi tocar o Hino do Fluminense com o maior prazer, gravamos e... Como é que é a música? Na hora, entendeu? Então a gente estava muito bem, assim... Já tinha um som muito formado. Eu me lembro de muitos lambe-lambes na rua, que eles fizeram um lambe-lambe assim, com a capa do disco e botaram. Eu me lembro de várias partes da cidade cheias de coisa. A gente foi fazer um show em São Paulo no Aeroanta. Pô, e aí num belo dia lá de divulgação, depois de gravar um programa da MTV, entramos na van, eu, o motorista divulgador e a Cris, passamos pela rua Augusta catando um monte de piranha, enchemos o carro de puta, levamos pro hotel, fizemos sexo, drogas e rock and roll. Ah, as putas. Muito bom. Vamos nos divertir? Vamos, então vamos fazer dessa maneira. Quem que eu tinha do meu lado? A Cris e o Ivan. Eu estava vestida de Sex Beatle, ou seja, super montada, um shortinho no rabo, maravilhosa. E aí a gente saiu recolhendo as putas. O Alvin, meu Deus do céu, os caras vão falando aquela coisa toda e tal, o Vicente todo sério, tímido, né? E fomos recolhendo puta. Quando a gente chegou no hotel, elas todas entraram no elevador e desceram no andar dos meninos. E eu segui.
E elas ficaram muito espantadas. Por que eu não ia junto? Mas você não vem? Porque elas acharam que eu era puta também, né? Que eu tava trabalhando. Eu falei, não vou não. Só puta não. Já quebramos um quarto de hotel, botamos umas putas pra dançar em cima da mesa. Aí, cara, foi... Era uma gritaria naquele hotel, cara. Sabe-se Deus. Acho que os meninos ficaram pulando mesmo em cima da cama. 3 andares acima, você escutava aquele... E a gente não quebrou nada, foi talvez a cama e um quadro. Ah, uma abajur também. A torneira do banheiro. Literalmente cagando, né, pro compromisso, não com a banda, mas com a divulgação de um CD que pra mim não era minha cara, não tava ali, eu não tinha conseguido imprimir no CD a sonoridade que eu gostaria que tivesse saído. Me dá um pouco de frustração por não ter feito uma coisa que poderia ter sido muito boa e pra frente, eu não consegui. O disco não vendeu, não tocou no rádio, aquela coisa toda. Estava se esperando fazer um terceiro, a Rocket queria um terceiro. De certa forma, o Alves se interessou de fazer carreira solo, foi chamado. Estava cantando com a Marina, a Cris foi chamada para fazer um disco também com a Marina. Não foi à toa que eu chamei a Cris para gravar no meu selo Fugaz. Foi a primeira pessoa que gravou, primeira e única, aliás, a Chris Brown. Eu acho que eles preferiram dar um tempo e seguir outro caminho. Desandou. Deu merda, já era. Um abraço. Aí não vai ter terceiro. Mas aí apareceu essa história de fazer um disco solo na BMG e eu falei, bom, acho que meio que tá na hora, já perdeu a graça, uma boa parte da graça. Antes que a gente fique inimigos, que a banda termine, todo mundo se odiando, aquela coisa toda, melhor acabar aí. Eu ainda cheguei a cogitar, tipo, Ivan, Vicente, Cris, vamos continuar, a gente bota outro guitarrista, o Alvin manda música, a gente compõe também. Eu cheguei a ventilar alguma coisa em cima disso, mas aí logo pintou a proposta da Cris gravar pelo selo da Marina. Eu falei, bom, sem a Cris não dá. Essa é minha irmãzinha, aí não tem porquê. É Stone sem Jagger. Eu vivia aquele personagem, vivia feliz aquele personagem, mas existia alguma outra coisa em mim, como cantora, como compositora, eu queria fazer meu disco solo. Isso já estava determinado. Quando a Cris falou pra mim que ela, quando cantava nos Sex Beatles, vestia um personagem, né, de roqueira, eu percebi que era melhor ela seguir a carreira dela mais MPB, menos roqueira. Eu acho que eles entraram numa dúvida artística. Até onde eu devo seguir esse caminho? Porque, na verdade, aquilo não era para durar aquilo tudo. Era para ser mais um passo no aprendizado, mais uma brincadeira. Fui cantar porque eu achava que as pessoas esperavam de mim. Eu sou um compositor, então cante suas músicas. Eu achava que era isso que as pessoas queriam. Recentemente eu fiz um perfilzinho dele e ele falou que ele se sente muito bem como compositor, que ele nunca gostou de palco. E, já que ele não gostava muito de ser o cantor, então é meio contraditório. Ele grava um disco solo que não dá em nada e depois ele se encontra como compositor. Aceitamos, porque era desejo deles, mas eu sofri muito, porque eu sentia muita falta do convívio, da amizade e daquele ambiente de criação, de fazer novas músicas e tal. Foi muito chato. Como é que você tá, meu? Beleza? Beleza aí? Certo, tranquilo. Comecei a receber e-mails do Breno, cara, do Condessa Safira. Tem Sex Beatles? Olha, eu tenho esses dois. Vou levar os dois, tá? Eu descobri que só tinha os dois. Que eu fui um paulista, que montou uma banda inspirada no trabalho do Sex Beatles. Vim aqui na galeria, daí eu comprei os 2 CDs de uma vez. E eu falei, vocal feminino, é isso. Vou montar uma banda com vocal feminino. E aí eu fui pirando no som e tudo que Sex Beatles, as influências que Sex Beatles tem, era exatamente o que eu procurava pra banda. O cara achou o CD lá e tal, e ouviu e curtiu, e falou, isso que eu quero pra minha banda.
se eles forem colocados assim, quais são as suas referências? A primeira é Sex Beatles. O Sex Beatles pra mim foi meio que um divisor de águas, que eu falei, é isso aí, sabe? É por aí que eu vou. Eu sempre achei a banda muito interessante, eu acho bacana que ela seja redescoberta, assim, porque tem canções muito boas ali. E a sonoridade em várias faixas eram muito boas. Se eu escrevo hoje música em português, foi por um pouco, tipo, teve um dedo do Alvin Ailey. E o Sex Beatles, assim, tipo, sabe, tipo, é uma banda descompromissada pra caramba, rock and roll, é legal pra caramba, assim, tipo. A sobrevida é uma coisa muito boa, né? Significa que o que você fez não foi em vão. Você não só se divertiu, como você deixou algum legado na coisa. Isso é muito bacana. O Sex Beatles era uma ideia excelente, uma ideia muito boa. E é óbvio, e pra variar, uma ideia fora do seu tempo. Fizeram uma espécie de elo perdido do rock dos anos 80, início dos anos 90. Talvez, né? Algum link, né? A gente era o Réveillon, de 89 pra 90. Nós éramos o Réveillon. Se fosse nos anos 80, não sei, mas eu acho que seria uma das maiores bandas do Brasil, com certeza, ao lado de outras grandes bandas. Eu acho que estaria lá no patamar de bandas que existem até hoje, como o Capital, o Ira, os Titãs ou Paralamas. É uma pena dizer isso, mas talvez seja verdade, cara. O fim do Sex Beatles foi o nascimento do novo Capital. Foi o azar do Sex Beatles, foi a sorte do Capital. Talvez, assim, se o público tivesse interessado realmente em rock no começo dos anos 90, tivesse se passado por cima do fato dos Sex Beatles não serem músicos, bons músicos no sentido formal da coisa. Né? E existiam canções boas, de grande força popular até. Tanto que Ana Carolina gravou, Marina Lima gravou, Regininha Poltergeist gravou. Não é sempre que você faz grandes coisas, às vezes você faz muita. A gente, num trabalho assim, tem que arriscar para poder acertar 4 ou 5, às vezes você faz 7. Né? Mas eu acho que na obra, num trabalho, assim, naquele disco que eu tenho deles, tem umas 3 ou 4 músicas foda, assim, super boas. Então eu acho que é merecedor estar nessa redescoberta. Se eu fosse escolher uma aqui, cara, eu acho que eu regravaria Automobília. Pra começar. Mas eu acho que ainda é pouco conhecida, pelo menos muito menos conhecida do que deveria. E eu acho que realmente, se as pessoas, quanto mais pessoas ouvirem, conhecerem, vão perceber o valor, a importância, né? E a força das músicas e da banda, né? Passaram-se mais de 10 anos, 15 anos desde o fim e o grupo está aí, quer dizer, é uma influência, as pessoas estão atrás, quer dizer, isso prova que de alguma forma ele estava à frente do seu tempo. Os jornalistas gostavam, os intelectuais e tudo isso, mas até chegar no povão, quer dizer, talvez fosse uma linguagem um pouco sofisticada das letras e, enfim, para a grande massa, né? Havia uma diferença, eu acho, entre nós somos inúteis, né, e quero algo mais forte que o uísque. O Sex Beatles é uma banda muito boa e que tem um potencial muito grande para ficar assim, eu já ouvi falar. Não, não é isso, Mel. Eu ouvi falar e tem que ouvir o som. As coisas mudam e eu espero que nada aconteça. Mas sempre acontece toda vez que eu perco a cabeça. Eu digo frases que parecem ter saído de uma novela. De repente lá se vai a TV pela janela. Eu nunca te amei, idiota. Eu nunca te amei. Eu nunca te amei, idiota. Se o Sex Beatles merecia uma carreira mais longa, sim.
Agora, se o Sex Beatles tivesse tido uma carreira mais longa, eu não sei o que teria sido, se o Capital teria... Eu não sei o que teria sido do Capital, sabe? Eu fico feliz com o meu papel, que foi sempre de apoiar e deixar que a estrela da Cris e do Alvin brilhassem muito. Sex Beatles foi o início de tudo profissionalmente falando, assim, determinou em algum momento que eu fosse ser o que eu sou. Cantar, compor, ser da música. Foi o que mudou minha vida, foi o que onde eu ingressei no mundo profissional da música. Foi uma das épocas mais divertidas da minha vida. Assim, tenho muita saudade daquela diversão toda, eu me divertia. O que se fez foi, assim, música em toda a sua plenitude, em todo o seu potencial. A música com seu poder transformador, de poder mexer com as pessoas. E as pessoas, até hoje, quando ouvem, se identificam com aquilo e que vão reciclar aquilo de alguma forma, né? Dentro delas, ou vai montar uma banda e botar aquela ideia adiante. Uma celebração do elo perdido do rock dos anos 80 para os 90. Eu acho que a gente se enquadraria nesse contexto. Se é que houve um final, né? Acho que a gente não teve... Vou começar pelo final. O Sex Beatles não teve exatamente um final. Ele teve um marciano pegou e levou todo mundo para algum lugar. Uma coisa extraordinária. Não sei o que aconteceu. Eu nunca te amei, idiota. Eu nunca te amei. Eu nunca te amei. Eu adoro seus defeitos, são tantos que eu não sei por onde começar. Eu adoro seus problemas, são tão grandes que eu não sei onde eles vão parar. Eu acho que você devia ter mais um complexo. Eu acho que você devia dizer mais coisas sem nexo. Eu adoro